O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem chega no 3 em 1 desta tarde é a Janaína Camelo, com mais informações a respeito desse pedido. Jana, conta pra gente. Quem solicitou esse pedido, em que pé estamos do pedido de prisão do ex-presidente Bolsonaro? Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, Kobayashi, boa tarde a todos. Pois é, esse pedido aí, na verdade, é referente a uma notícia-crime que foi apresentada aqui ao STF por uma vereadora do PT lá de Recife. O nome dela é Liana Cristina. Além dela, também é assinada essa notícia-crime aí por Vitor Fialho, que é, inclusive, aliado da ex-deputada federal Marília Arraes. Então, eles pedem aí que Jair Bolsonaro seja preso por convocar as manifestações em defesa da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Porque eles dizem nessa notícia-crime o seguinte, que Bolsonaro, ao convocar essas manifestações, teria cometido o crime de obstrução de justiça, teria incitado crimes contra instituições democráticas e também feito a coação no curso do processo. E esses autores também desse pedido solicitam ali ao ministro Alexandre de Moraes que ele aplique outras medidas cautelares ao ex-presidente da República para evitar que ele convoque novas manifestações. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez, que é uma medida bem de praxe, né, Kobayashi? Quando ele recebe uma notícia crime dessa, então ele pede uma manifestação do Procurador-Geral da República, para que o procurador ali se opine o que ele acha sobre esse pedido de prisão, se realmente seria necessário uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro por obstrução de justiça. Então, é exatamente isso que Alexandre de Moraes fez. Ele pediu essa manifestação e que é ali uma medida muito de praxe que acontece no curso ali dos processos aqui no Supremo Tribunal Federal. Esse despacho de Moraes, é bom lembrar, ele foi despachado para a PGR no dia 18 de março e dando um prazo de 5 dias para o procurador se manifestar. Ou seja, já há um atraso aí, porque até o momento o procurador não se manifestou. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma entrevista e ele falou sobre esse assunto, né? Ele fez uma crítica, ele disse aí que Moraes, se ele pedisse essa prisão preventiva, ele estaria aí cerceando o direito dele de se manifestar. Kobayashi, com você. Muito obrigado, Janaína Camelo, com informações direto de Brasília. Eu já quero rodar este assunto com o nosso time. Gustavo Segré, quero começar com você Claro. Um pedido de prisão feito por uma vereadora do PT, assinado também ali por um advogado. Qual é a chance disso gerar a prisão do ex-presidente? Gustavo Segré. Se a gente respeitar a Constituição, zero. O que me chama a atenção é como o ministro Alexandre de Moraes manda para a PGR, deveria arquivar na hora. Não tem nenhuma lógica isso. A Constituição Federal permite a manifestação pública, é permitido, não tem problema nenhum. Se não, com esse critério, Lindenberg Faria e Guilherme Boulos deveriam também estar com o mesmo pedido. Eles fizeram uma manifestação, tá certo, não foi ninguém, mas a manifestação estava aí para quem quiser ir, que vá. Isso me parece que tem a ver com outras questões. Devemos lembrar, 16 de março, manifestação em Copacabana. Logo depois, 18 de março, entra com esse pedido. Aí é enviado. Até esse momento, o presidente Bolsonaro não era réu. Então, que tipo de obstrução teria feito a justiça? Nenhuma. Eu acho que está começando a ficar um pouco desesperada a esquerda, porque quando você observa as pesquisas de votação, o Bolsonaro está na frente de todas elas contra o presidente Lula. E se a isso agregamos as pesquisas que mostram o grau de aprovação e desaprovação do governo, 56% estão desaprovando o governo, 41% parece que está aprovando, é muita gente contrária, inclusive jovens da base eleitoral do Norte e Nordeste, que é um reduto eleitoral da esquerda. Então, está mostrando que estão preocupados. E aí, qual é a melhor? Eu devo lembrar também, Lula, o presidente Lula, na época da campanha, tinha recém assumido o ganho. Não lembro se já tinha assumido o ganho. Derrotamos o Bolsonaro, agora precisamos derrotar o bolsonarismo nas ruas. Foi uma fala do presidente Lula. Está perfeito, está indo nessa direção. Todo mundo quer tirar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Só que quanto mais a gente apanha, estou me referindo aos militantes da direita, mais fortalecido fica o presidente. Tá tudo errado. Mas, se eles querem continuar com essa política...
deles. Ô Zé Maria Trindade, quero acionar você também. Você que acompanha há tanto tempo aí o mundo da política em Brasília. É comum esse tipo de pedido de parlamentares? No caso, não é nem uma parlamentar do Congresso Nacional, é uma vereadora de uma Câmara Municipal, foi eleita para cuidar das questões da cidade em que ela é vereadora. É normal esse tipo de pedido por parlamentares de prisão de políticos? Zé Maria Trindade? É comum. Pedidos se pode fazer tudo. E brotam todos os dias nos tribunais superiores aqui pedidos mais absurdos do mundo, né? Muitos habeas corpus, porque o habeas corpus é um instrumento muito especial, né? E muito prático, ali foi colocado exatamente para isso. O que não é comum é ser levado a sério. Então, é um uso do judiciário como instância política, porque só este envio para o Ministério Público já é uma notícia para a imprensa. Claro, é notícia, tem que ser divulgado. Olha só, hoje de manhã, o próprio presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, me mandou essa notícia. Eu fiquei analisando aquilo ali, o seguinte: nós aprendemos que prisão, eu sei que muitos batem no peito e dizem, eu sou cadeiro experiente, prisão é para homem. Não, prisão é para bandido. Nós nos acostumamos a isso, prisão é bandido. Eu não vejo nenhum bandido e nenhum condenado no ex-presidente Jair Bolsonaro para ir para a cadeia. Foi o próprio Supremo Tribunal Federal que decidiu lá atrás, lembrem-se, de que prisão só depois de esgotadas todas as possibilidades, depois do tal transitado em julgado ou no quase nunca. Esse processo é diferente contra o ex-presidente, que agora que ele virou réu, agora ele vai apresentar as testemunhas, apresentar a sua defesa, né? É agora que ele vai se defender, né? Já começou no Supremo. Então, não é quase nunca, está ali próximo, mas ele ainda não está condenado, portanto, segundo o próprio Supremo, não é passível de prisão. Mas esta movimentação, esta demonstração de poder, dizendo, olha, eu posso decidir pela prisão, se ele não decidir, seria um trunfo. Olha, eu não quis, né? Que existem ali argumentos novos. Por exemplo, a história de incitar o povo contra o Supremo no caso da anistia, que é um raciocínio novo. Mas esse tipo de pedido existem aos montes aqui nos tribunais. É comum. O que não é comum é levar isso a sério. Muito bem, eu quero a opinião também do Felipe Monteiro, que é advogado da área da Justiça. Felipe Monteiro, explica pra gente o que acontece agora, já que esse pedido está na mão do PGR, do Procurador-Geral da República. A tendência é arquivamento, você acha que isso pode gerar algum tipo de risco? E aí? Pepe, que bom falar com você aqui no 3 em 1, hein? Vai lá. Sim, o risco é zero. Eu nem acho que o risco é 0 ponto, o risco é zero mesmo, né? E é realmente bizarro você ver que uma vereadora do PT, junto com o advogado, faz um pleito desse ao Alexandre de Moraes. E mais bizarro ainda é o Alexandre de Moraes não arquivar o processo na hora, como disse bem o meu amigo Segré. E mais bizarro ainda, né, quando você analisa, é a causa do pedir, né? Quando você vê que ela está pleiteando, né, para ter prisão cautelar do ex-presidente Bolsonaro, porque ele teria convocado manifestação em pró da anistia. Não tem nenhuma lógica isso, né? Faz parte da democracia você convocar as pessoas que pensam diferente para poder declarar o seu apoio a uma pauta cara para essas pessoas. Então, realmente, não tem lógica alguma isso. E uma crítica que eu faço ao PT é que o PT faz isso o tempo inteiro. A gente viu recentemente o Lindbergh Farias, né, entrar com o pedido para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, né? Totalmente errado, não tem justificativa nenhuma, né? O Alexandre de Moraes deveria arquivar esse processo de pronto. A única alternativa que eu vejo Kobayashi, dele não ter arquivado de pronto, né? O que é uma situação completamente diferente do que ele faz normalmente, porque ele é o rei das decisões monocráticas, né? Mas nesse caso específico, ele resolve mandar primeiro para a PGR para depois decidir, né? A única justificativa que eu vejo é mostrar que tanto a PGR quanto ele tem uma certa imparcialidade, porque vai mandar para o PGR também falar no parecer que é contra a prisão do Bolsonaro por conta desse pleito da vereadora e vai depois ir para o Alexandre de Moraes para arquivar o processo, mostrando que os dois seriam, de certa forma, imparciais nesse caso. Mas é um absurdo, porque gera notícia, né? Gera notícia, gera apreensão, as pessoas leigas na rua que não entendem minimamente o direito, né, podem achar que isso é uma situação que pode levar à prisão do Bolsonaro. Se ele resolvesse de pronto, né, arquivar, não viraria notícia essa situação.
Você sabe que o Segré teve esses dias aí com um piperno de direita, de repente a gente vai ter aqui um Felipe Monteiro de direita também, Alan Gani. Concordo com tudo que ele falou. Um processo de conversão. Pois é, estou pegando aqui um gancho no comentário do PP, é um absurdo, é jogar para a plateia, é criar um factoide, porque uma prisão preventiva se justifica, e o PP é advogado, sabe disso melhor do que eu, se você atrapalhar as investigações, se tiver um risco de fuga, nem passaporte o Bolsonaro tem mais. Quer dizer, a prisão preventiva você teria que ter os mesmos elementos, né, de uma prisão definitiva, muito parecido ali com a prisão definitiva. Então, não se justifica em hipótese alguma, Koba, esse pedido de prisão preventiva, né? É querer ganhar no tapetão. Aliás, não dá nem para dizer, porque a prova é muito frágil de que Bolsonaro tentou um golpe, Bolsonaro cogitou uma intervenção militar com aprovação do Congresso. Isso me parece que ele cogitou mesmo de acordo com as mensagens. Mas daí, o golpe, a tentativa em si de golpe, que é o uso da violência ou grave ameaça, não há nenhum elemento que comprove. Ou seja, se até o crime, o suposto crime que ele cometeu é questionável, como que dirá, então, de pedir de previsão preventiva sem pé nem cabeça? Vamos lá, rapidinho, Gustavo Segré. Teria que ler essa vereadora o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que com certeza ela não leu e não conhece, que diz claramente, e vou ler para não errar nenhuma vírgula, garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento. Pode pensar o que quiser, manifesta o que quiser, vedado ao anonimato. Aí não está tendo anonimato nenhum.